Sejam bem-vindos ao Medify Cast, o podcast da Medify. Hoje estamos aqui com o Leandro Gontijo, cirurgião plástico, pai, temente a Deus, Marido. marido, um cara sensacional. Literalmente foi meu último chefe da medicina Que isso, que honra, hein, velho? e assim, com todo o coração, foi o meu melhor chefe. Ele me ajudou muito, me deu muito exemplo de como que um médico de valor deve se portar. É uma honra te receber aqui, Leandro. Presente aí para o pessoal. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para uma audiência muito especial, porque a gente sabe que a medicina é um dom. Então você, se é médico, pode ter certeza que Deus tem um plano para você de curar pessoas, né? Isso é maravilhoso, é uma potência. E eu sou um cara simples, cara. Eu vivo na simplicidade, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Ah, Sou cristão, marido, pai de 2 filhos lindos, por enquanto, né? E fundador do IMCP, que é o Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. Hoje nós temos um faturamento bem expressivo, né, anual. E também tem uma novidade para vocês que estão vendo a gente, mas eu vou deixar mais pro final do Vamos nosso bate-papo aqui. Leandro, um ponto que você trouxe aí bem legal, e trabalhei com você 5 anos, né? É, Nem parece, né? Passou tão verdade. rápido. Passou muito rápido, cara. E essa sua simplicidade sempre foi algo que me chocou, porque quando eu fui para o MCP, eu acho que na época você já devia ter ali uns 200 mil seguidores, eu nunca tinha conhecido uma celebridade real, né? E você é uma pessoa extremamente simples, do mesmo jeito que você tratava ali o seu colega cirurgião, você tratava o anestesista, você tratava o técnico de enfermagem, você tratava o porteiro do hospital, um coração imenso. E de onde que veio isso, assim? Cara, vem de um princípio milenar, né, que está na palavra de Deus, que ele exalta os humildes, né? Não que você tenha que ter uma vida escassa, é completamente diferente disso. A gente está falando aqui de humildade, humildade e servidão. Então, eu acho que são basicamente os dois pilares, né, da minha vida, é servir. E eu sempre brinco, né, que o maior é o que serve. Você já deve ter escutado isso Digo, várias vezes. Não é meu, né? Isso é da palavra de Deus. Ah, e a humildade, cara, ela é o contrário do orgulho. E eu acredito que, às vezes, muitos médicos, eles vão estudando, né? E a gente é muito catedrático, a gente quer só o que está no artigo científico, o que está fora a gente não, né, não acredita. E isso, às vezes, corrói um pouco o nosso orgulho. Então, eu acho que a gente precisa ter essa humildade de sempre estar crescendo, sempre estar aprimorando, fazendo cursos, melhorando a nossa jornada, né? Porque aquela pessoa, independente de ser médico ou não, humilde, ela cresce, porque ela sabe que ela ainda tem um próximo passo para dar. E servir ao próximo, servir com o coração inclinado mesmo, sem receber nada em troca, sabe? Eu acho que se a gente vive assim com as pessoas, Deus vai prosperando a gente em todas as áreas, né? legal. Eu fiz um evento há algumas semanas atrás de comemoração de 1 milhão de seguidores. E a gente tem que Uau! comemorar também, em 1 milhão de seguidores no Instagram. E eu percebi as pessoas que estavam lá, né, eram pessoas de nome, pessoas importantes, e eu olhei para aquelas pessoas e falei: "Uau, o que que Deus tem colocado na minha vida, as pessoas que ele tem colocado na minha vida". E eu fui fazer uma retrospectiva, quase todas eu servi em algum momento da minha vida, sem exigir nada em troca. Então, esse é o grande insight que eu dou para você, que sirva as pessoas, porque a medicina é um dom. Né? Então é ali que Deus quer que você esteja, servindo, sendo humilde para aprender, que aí as coisas vão acontecendo, cara. Não tem erro. Legal demais, cara. Isso a gente vê no dia a dia da convivência com você, essa sua capacidade natural ali de servir mesmo todo mundo e transbordar todo esse seu sucesso, toda essa sua, esse seu caráter, essa vontade das coisas derem certo para todo mundo que está ao seu redor ali. Isso é bem legal mesmo. Não que a gente não tenha dificuldades, né? Claro. Porque dificuldade a gente tem o tempo todo, né? Mas faz parte, cara. E Deus vai dando capacidade para a gente poder superar os obstáculos, né? E hoje, graças a Deus, a gente está com um time muito, muito coeso lá no MCP.
Tem outros projetos também, né? Estou terminando de Legal. escrever um livro, enfim, outras coisas que eu vou comentar Legal. com vocês. E antes de chegar nos projetos, Leandro, assim, né? Você chegar nos 1 milhão de seguidores, de onde que você veio? Por que você escolheu a medicina e o que que você buscou ali na cirurgia, principalmente na cirurgia plástica? Qual que foi seu... Cara, eu escolhi a medicina porque eu sempre gostava de ajudar as pessoas, né? E eu acho que assim, se eu tivesse o conhecimento das enfermidades, eu poderia ajudar de uma forma especial. E sempre tive isso na minha cabeça, mas nunca comentei com os meus pais. Porque, a princípio, era algo inalcançável para mim, né? Eh, mas aí foi chegando próximo, assim, ao vestibular, aí eu fui falando, pai, acho que eu quero fazer medicina. Porque meu pai ficou estarrecido, né? Porque o grande sonho dele era um filho ser médico, porque eu sou o primeiro médico da família, não tinha Que ninguém para legal. dar de exemplo para a gente. E aí, graças a Deus, né, passei na faculdade federal, né, fiz Uberaba e gostei muito de começar o curso ali. E aos poucos eu falei, olha, o que que eu preciso fazer? O que que eu quero fazer, né? Dentro da medicina, o que que eu vou escolher? Eu acredito que às vezes muitas pessoas que podem nos assistir estão na fase de graduação também. Eh, Cara, eu sempre gostei de fazer, de ver o resultado muito rápido. E a cirurgia tem essa característica, né? De você fazer, executar e ver o resultado. Então eu gostava disso, sempre gostei de cirurgia. Aí eu falei, vou fazer cirurgia geral, depois eu escolho. Deixei para depois escolher a especialidade. Legal. E aí, durante a cirurgia geral, eu fui vendo qual que me adaptava melhor, qual que eu gostava mais. E a plástica, para mim, foi a mais versátil, né? Então, a plástica, ela trabalha a reparação, ela trabalha estética, ela trabalha do cabelo ao pé, então ela é mais versátil. E eu gosto dessas coisas diferentes. Aí eu falei, vou para plástica. Aí fiz cirurgia plástica. Anos depois, a gente teve a oportunidade de ir para Angola para fazer um projeto social. A gente foi a princípio em 2020, a primeira vez. A gente foi ajudar lá numa campanha da nossa igreja e iam médicos para fazer atendimentos nas comunidades. Só que eu estava indo e já tinha outros médicos. Eu pensei, poxa, eu já sou cirurgião plástico. Será que eu posso fazer dentro da minha especialidade Ali que na ninguém faz? a primeira vez seria para fazer atendimento clínico Atendimento mesmo, clínico, é isso que eles desnutrição. precisavam. Entendi. E aí eu conversando com o pessoal de lá, eles me colocaram em contato com o hospital, ver qual que era a demanda. Eles falaram: "Oh, poxa, aqui tem muito queimado, cara. Aqui tem muito queimado. Então você pode, às vezes, tratar algum queimado aqui." Eu falei: "Ótimo, vai ser um prazer." Só eu, de cirurgião plástico, estava indo. Né? Tinha Você geneticista, sozinho. patologista, tinha lá especialidades diversas, né? Mas todos com o mesmo coração de poder ajudar. E aí eu falei: vou fazer um projeto paralelo. Aí vou desenvolver esse projeto paralelo, vou Mas na mesma só, missão que só todo mundo. recapitular aqui. Você foi para Angola, sem programação, você Sei. resolveu fazer cirurgia plástica reparadora no... Eu já tinha feito plástica, já tinha terminado a cirurgia Sim. plástica e fui para lá para atender clínica geral, né? Na montanha, pessoal da comunidade, mora no meio do mato. E também as pessoas da ONG que a gente estava ajudando lá, né? Que são pessoas que tá com dor e eles têm uma carência de médicos. Então a gente foi nessa comitiva aí. Só que eu percebi que tinha essa demanda de queimados, de sequelas de queimaduras. Você imagina, aqui no Brasil a gente tem dificuldade de tratar os queimados, imagina lá que não tem Nossa, especialista. E é no interior da Angola ainda, que é o que mas é mais é, difícil. Aí, a primeira vez foi em 2020, nós fomos e operei alguns casos, operei uns casos de tumor, entrei, conheci gente lá, conheci os hospitais, as estruturas que eles tinham, e voltamos na pandemia, voltamos de máscara, aquela confusão toda, 2020. Aí ficamos 2 anos sem ir. mas olha que legal dessa história aí, e fala muito até da sua personalidade. Você foi para Angola, não estava programado você fazer cirurgia plástica, Não, provavelmente também não tinha a melhor estrutura para isso, né? nenhuma. E você foi lá e fez. E fui lá e fiz. Aí eu já operei queimado lá com gilete. Porque para tratar sequela de queimadura, por exemplo, para quem não é o especialista, sabe que a gente tem que fazer enxerto de pele. Então a gente tira algumas aderências, né, no pescoço, braço. Alguns a gente roda um retalho, outras a gente pega enxerto de pele. A gente pega a pele da coxa, por exemplo,
coloca no pescoço. E lá não tinha dermátomo, que é o aparelho instrumental que a gente usa para poder fazer a lâmina da pele para colar. Entendi. Estrutura mais precária. Na época, 2022, a segunda vez que eu fui para lá. Eu falei, então tá. Aí eu lembrei do João 23. Olha como é que Deus faz as coisas, como é que medicina é dom, tá? E eu falo para vocês, medicina é dom. Deus me colocou no maior hospital de queimados inserido no hospital público da América Latina, Hospital João 23. Foi lá que eu fiz a minha residência de cirurgia plástica. Para depois me colocar um projeto lá na Angola para tratar queimado. E eu, aos 4 anos de idade, tenho uma queimadura no braço, com sequelas, inclusive, de um leite quente que eu derramei. Então, ele me queimou lá, eu lembro até hoje como eu me queimei. Meu pai me colocando no carro, atrás do carro, correndo lá para o hospital, e eu chorando, olhando só a parte de trás do carro, assim, os carros passando e chorando, aquele queimando, queimando. Chegamos no hospital, aí começa a jogar soro em cima da minha queimadura. Eu lembro como se fosse ontem. Aí me põe no hospital de queimados para poder trabalhar e depois me dar esse projeto aí para poder ir para Angola. Olha como é que são as coisas. E Caramba. aí a gente começou, aí eu lembrei do João 23 que às vezes, quando o dermato estava ocupado em outra sala, a gente pegava lâmina de barbear, que esterilizava, colocava numa Kelly e tirava na mão, com É, gilete de barbear. Eu falei, não, não tem, a paciente, eu já achava que tinha e tudo, né? Aí a gente usou a Gillette para poder tratar os queimados de lá. Ensinei eles a tratar também queimado com Gillette. E depois que a gente foi, aí eu levei outra turma, levei gente, né? aí vem programado, né? Aí a gente foi estruturando melhor, né? Para quem quiser saber, essa ONG, ela chama Kids Salvation, tá? Então entra lá no Instagram, @kids.salvation. Tem lá tudo que você precisar saber sobre essa missão. E um pouquinho sobre a Kids Salvation, até para quem tiver interessado, como que funciona para o médico? Ele pode ir lá? Como é que funciona isso? Então, a gente ainda está estruturando para abrir para fora, né, para outros médicos irem. A demanda da medicina lá ela é muito grande. Uhum. E a gente ainda não tem estrutura para levar. É uma logística imensa, Angola, né? né? É uma logística assim Tempo de voo. absurda. Dá 9 horas de voo, né? E não tem. E assim. E nessa especificamente a gente foi para o interior. Então você vai para um dia, aí só tem voo no outro dia para o interior, é mais 1 hora de voo. E se não der o voo de 1 hora, é 15 horas de carro, né? Ou de 15 horas de carro, 1 hora de voo. Não tem muita opção, né? Não, não tem opção lá não, né? Então a gente está estruturando ainda, né? Mas você Legal. pode conhecer o projeto através do nosso Instagram, nas nossas redes sociais. E olha que interessante que você falou, 1 milhão de seguidores, né? Que eu falei para você em servir as pessoas. E eu percebo em você isso, tá? Esse coração generoso. E isso prospera, cara. Quando você começa a sentar nas mesas de pessoas prósperas, você vê que todo mundo ali abençoa alguém, ajuda alguém, né? Você não vê um orgulhoso ali. Não vê, cara. Não vê. E Verdade. aí eu fui para lá, sem intuito nenhum, fui para ajudar. Segunda vez foi em 2022. Eu operei o caso da Eva, o caso que ficou mais emblemático, famoso, né? Porque ela tinha uma contratura realmente de uma queimadura de uns 5 anos atrás. A criancinha estava com o pescoço colado, ela babava assim, porque ela não fechava a boca. Ela não abria os braços, não colocava blusa de frio, Ela não conseguia conseguia colocar. mastigar para alimentar? Ela engolia assim, diferente, não tinha, porque aquilo era É. colado, né? E, e aí eu operei ela, mais de 8 horas de cirurgia, eu sozinho mais os residentes lá. E aí a minha Não tinha esposa. nenhum outro cirurgião. Não, aí a gente fez um vídeo, filmou e tudo, né? Aí minha esposa falou assim: faz um vídeo aí, faz um rios e posta. Na noite da cirurgia dela, eu cheguei lá, fui num quartinho lá, peguei, editei o vídeo, coloquei uma musiquinha de fundo, expliquei o caso. Falei, cara, se a gente conseguir alcançar mais pessoas, a Mas gente pode abençoar vão mais gente, sensibilizar, né? exatamente. O vídeo dela viralizou, viralizou. Naquele dia eu ganhei, lá, sei lá, mais de 80 mil seguidores de uma vez, porque foi viral, isso foi em 2022, mas sem pretensão nenhuma. E às vezes a gente investe em tráfego, investe racionalmente investindo, o negócio não vem direito. Do nada vem uma coisa dessa e pum, explode. Como é que você explica? Como é que você explica isso? O coração de servir, cara, uma hora volta. Uma hora volta. Como diz o Joel J, o trabalho devolve, né? Mas o servir devolve também, né? Então, isso foi uma coisa que me deu notoriedade.
Aí Paulo Vieira, que é meu mentor hoje, um dos meus mentores, viu o vídeo, apresentou no método dele, no método CIS. A gente já conseguiu recursos lá, financeiros, para estruturar a ONG. Que legal. Absurdos, absurdos. E o negócio foi explodindo, cara. Então, assim, através de uma ação Despretensioso. despretensiosa Você foi lá para atender o pessoal, para viu que tinha uma atender. demanda de cirurgia É, reparadora. é isso. Que legal. É Então, isso, cara. servir aos outros, talvez até um pouco antes de se servir, né? Exatamente. É isso. Então, aí eu comecei a ganhar mais notoriedade depois desse projeto, depois do vídeo da Eva. E aí foi uma atrás da outra, né? Aí vem pessoas mais famosas me procuram, e a gente sempre se vindo, fazendo o nosso melhor. Claro que você tem que ter técnica cirúrgica, claro que você tem que aperfeiçoar. A cirurgia plástica ela é muito artística também, tem Sim. o dom de cada um, né? Entender isso. Então, além de entregar um resultado, a gente entrega uma experiência, uma jornada. E aí que eu honro também a vida da minha esposa, que está comigo nesse projeto, que ela é a responsável pela jornada do paciente ali, né? Ela criou toda a jornada, É. né? Ô, Leandro, e quando você terminou a residência, você fez. Foi aqui em Belo Horizonte? Foi a plástica eu fiz Cirurgia aqui. plástica. Uhum. A cirurgia geral eu fiz em Uberaba, e aí eu comecei a plástica em Juiz de Fora, fiz um mês e meio em Juiz de Fora, de repente, do nada, como são as coincidências da vida, o residente aqui, o R1 de plástica da FEMIG, desistiu. Ele fez 2 anos de cirurgia geral, fez um mês e meio de plástica, pai cirurgião plástico, falou, não, quero isso não, quero isso não, Caramba, vou fazer radiologia. tinha Aí o tudo cara para. largou, abandonou. Aí eu só vejo uma mensagem assim do meu colega de residência falando assim: reviravolta no processo unificado, que antigamente chamava de unificado a residência. Aí meu colega de residência acabou de desistir, não sei o que, abriu uma vaga. Aí chamou um cara que estava lá no Rio, o cara falou: ah, não, já tem um mês e meio, tô aqui no Rio, já tô estabelecido. Aí chamou outro, aí caiu no meu colo. Eu tava em Juiz de Fora, falei: o quê? Vou pra BH. Coloquei as coisas no carro e vim pra cá. Que legal. Aí fui pra BH e fiz a residência no João 23. E conta um pouquinho, como que foi o início da sua trajetória ali de cirurgião plástico? O que que você via de desafio? Como é que você se organizou para chegar aí, né, onde você Uhum. está hoje com essa clínica gigante, faturando muito? Como é que foi esse início da jornada e as dificuldades que você enfrentou ali? Bom, essa é uma boa pergunta e eu acho que o médico, de uma forma geral, ele segue um processo, tá? Ele segue um processo. Desde que ele termina, eu consegui mapear isso, independente da condição que ele tenha. Ele jamais vai acabar a medicina e vai montar uma clínica multimilionária. Por quê? Porque ele não conhece de números, não conhece de gestão, de índice, Sim, não tem como, ele não tem repertório para aquilo. Então ele precisa ir galgando os passos um atrás do outro. Talvez ele passe de um para o outro, assim, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei também, é diferente de hoje, né? O mundo mudou, o mercado mudou. Quando eu terminei minha residência, e é comum a gente já ter os clientes, os pacientes, quando a gente está fazendo residência, né? Então a gente está terminando, ó, chama um preceptor para operar com a gente. Aí você chama o naquela paciente, época já tinha opera. o Instagram, ou ainda não. Não, na época ainda não. O Instagram acho que eu comecei em 2000 e final de 2016, início de 2017. E E foi como é em que você 2013. captava esses? Então, como que eu captava? Eu tinha alguns concursos públicos, né? Inclusive larguei 3 concursos públicos para investir na minha carreira pessoal particular. E eu captava do concurso, porque lá você operava Rastreava. reparadora, mas alguém, ah, doutor, eu gostei de você e tal, ah, vem cá, vem para minha clínica, meu consultório. E aí você captava o paciente ali. E atendi em vários locais diferentes. Eu já atendi em Itaúna, atendi em Matozinhos, Sete Lagoas, enfim, várias cidades para poder ir captando, né? Porque Legal. você não podia fazer outdoor, você não tinha Não existia não esses tinha, recursos de marketing não, que cara, tem não hoje. tinha. O celular não era smartphone ainda, né? Eu tô velho, cara. Rapaz, Você tá bem, tá novo ainda, Leandro. cara. Pensando aqui, né? Tem muito tempo já. E aí, eu tava trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo e ia captando. Terminei a residência, fui atender num consultório de uma amiga, nutricionista. O consultório era dela. Então, eu acho que esse
é o primeiro nível, né, digamos ali, do recém-formado, do médico. Geralmente, o médico que não tem condição, que trabalhou, que está ali lutando para conseguir alguma coisa, ele vai começar atendendo no consultório de alguém, E entendeu? ponto, né? Ponto. Cara, quando você quer ir, por mês, se você ajuda a secretária e tudo, eu vou atender aí, só isso. Então, eu comecei ali, né? Então, essa é a primeira fase. E aí, um consultório de 25 metros quadrados, né? Comecei a fazer meus pacientes ali e tal. Eu mesmo ia, desde daquela época, eu já fui em casa de paciente para fazer pós-operatório domiciliar. Hoje, Você que fazia. eu já fui, cara. Caramba. Eu já fui. E eu lembro uma vez que, que era uma paciente muito querida, assim, a gente estava começando a subir ticket, né? Então, por exemplo, quando a gente sobe o ticket, a gente tem que oferecer sempre algo para paciente, a mais para justificar aquilo, Na né? época ali foi isso que você viu Falei, que seria cara, um diferencial. falei, poxa, a gente tem que. Imagina hoje, né? Hoje talvez eu não imagine fazendo isso nem quem forma, nem quem acaba de formar. É igual a gente de antigamente. A gente brincava na rua de futebol, hoje você não põe meu menino na Não, rua foi pra jogar bola, entendeu? Não tem claro. como, não tem condição de fazer isso. Mas naquela época, sei lá, 15 anos atrás, 16 anos Era o atrás, recurso que você tinha. era o recurso, não tinha paciente. Falei, uma paciente que eu tenho, se eu cuidar dela do começo ao fim, dar o meu melhor, né? Ela vai trazer outras, ela vai ficar feliz, eu quero entregar isso para ela. Então, eu fui na casa de uma paciente e eu tinha agendado com ela, meu pai estava me visitando. Eu falei, pai, vamos ali comigo, né? Peguei meu carrinho, pus meu Seu pai. pai. Fui. Aham. E aí foi engraçado, cara, que eu levei meu pai. É. E aí eu tinha um Corolla 2010, né? 2009, 2010. Aí eu fui com meu pai, um Corolla preto, adorava o carro. E aí meu pai foi comigo, né? E ela morava em Betim. Eu dirigi até Betim. E não tinha GPS naquela época, né? Não tinha assim, vou entrar aqui, ali e tal. Aí eu fui meio na Isso que é manha ali e vontade tal. de gerar valor pro Cara, e foi paciente, né? entrando, aí eu liguei pra ela, não tô achando, porque as ruas foram ficando estreitas, estreitas, E não tem nem placa de o qualquer carro não rua. entrava, era uma comunidade ali, cara, no meio de Betim, né? Eu falei, cara, tá, não sei o quê. Ele falou, não, é aí mesmo, aí você vira essa rua tal, é aí que você vai. Aí eu entrei e falei, pai, isso aqui tá perigoso, né? Porque a gente não, Não né? sabe nem sair, né? Não sei sair daqui, cara. Aí a gente viu uns meninos lá embaixo, assim, a gente virou a rua, era uma rua estreita, não dava pra voltar. E tinha uns meninos mexendo com alguma coisa, assim, uns 6, 7 meninos, jovens. Aí na hora que eles olharam pro carro, assim, descendo aquele Corolla preto, eles sumiram. Eita. Aí eu falei, ixi, como é que nós vamos fazer agora? E a casa da minha paciente era logo abaixo ali. E era a casa mais bonita que tinha lá, cara. Estruturada e tal. Falei, meu Deus, onde eu tô indo, cara? Aí eu parei o carro lá, falei, não, vou lá ver ela. Olhei ela, organizei, ela tava sozinha lá, resolvi, peguei o carro e fui embora rapidinho, cara. Mas deu tudo certo, né? Então, assim, foi uma experiência que meu pai tava comigo e eu percebi, falei, não, agora talvez eu não dê mais para eu poder fazer isso. Aí eu coloquei. A minha esposa também já fez isso, né? Aí depois que ela Você já começou a entrar estava comigo, ela pensando já, já, né? já. Aí depois ela veio. Começou a fazer visita domiciliar também. Hoje a gente tem enfermagem. A gente pensou nisso, né? Da paciente ser vista pela enfermeira em casa alguns dias depois da cirurgia, né? Porque por Isso mais que você gera. explique para É. paciente, cara, ele tem que ter um entendimento. Ali na consulta inicial, eu consegui mapear que a paciente não está escutando o pós. Ela tá assim empolgada com a cirurgia, tá querendo saber o que vai acontecer, ansiosa, ela não grava. Tá escrito no termo de consentimento, ela não grava. Na alta você explica de novo, ela não grava. Chega em casa e fala assim: "E agora? O que que eu vou fazer?" Eu falei: "Ah, não, Ela tem que nem levar alguém". lembrava Não que lembra? seria a Não jornada, né? lembra. Então a gente tem uma enfermeira, né, que vai no domicílio das pacientes, todas as pacientes até hoje. Então, desde o início ali, você já percebeu que você tinha que agregar mais do que simplesmente a sua cirurgia ali Uhum. para você conseguir fazer um diferencial e crescer na carreira. Exatamente, você tem que ter seu diferencial. Sempre, sempre pensando em diferencial. De 2 em 2 meses tem uma coisa diferente. A gente tem uma coisa diferente, entrega algo diferente, tecnologias mais modernas, estrutura, equipe, enfim. E aí você consegue ir progredindo na sua carreira, E né? Porque agregar mais experiências para o e paciente. visitar clínicas que estão dando certo. O que que essa pessoa pode me trazer de retorno que eu posso usar na minha? Isso é humildade.
que eu falei, Sim. pô, eu não sou dono da verdade, tem sempre alguém melhor que eu. Vai ter sempre alguém melhor que eu. E eu quero aprender com esse cara. Eu quero sentar na mesa desse cara, eu quero escutar esse cara falando, porque eu vou usar no meu negócio. Entendeu? Então aí você vai galgando um passo através do outro. Aí você começa a atender igual eu fiz num consultório de alguém. Depois você fala, poxa, eu já tenho minha clientela, meus pacientes, agora eu quero o meu consultório. Então você vai para o segundo nível. Você é o dono do seu próprio consultório. Aí são outros problemas. É a secretária que você tem que gerir, é limpeza, aí você vai começar a pagar ela. Comprar Aí o você fala lanche assim, das funcionárias que comprar o comem, lanche, quem que entendeu? vai comprar Cafezinho, isso? como é que vai fazer, né? Ah, eu tenho que pagar ela é CLT ou eu pago PJ? Qual que é a diferença? Aí começa a confusão, entendeu? Aí começa A primeira o jogo demissão ficar mais ninguém gostoso, esquece, cara. né? A primeira demissão, exatamente. E aí depois você vai crescendo, cara. Aí você começa a ter um consultório multidisciplinar, você traz outras especialidades para o seu negócio, né? Faz um cross-sell ali e tal, daí você começa a aprender de gestão, aí você começa a crescer. Aí depois você traz outras pessoas que talvez tenham a sua mesma especialidade, que você pode transbordar para aquelas pessoas. Então, aí é outro nível. Depois você começa a dar mentoria, você começa a deixar legado, né? Então, depois que você construiu essa jornada. Então, tem um passo a passo que todo mundo vai passar, cara. Aí você começa a empreender, entendeu? Legal. Leandro, eu comecei a trabalhar com o Dr. Leandro em 2021. Foi quando você tinha a clínica Leandro Gontijo, né? E É, criou o IMCP, que era a ideia de criar um Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. E eu confesso que antes eu tinha muito aquele pensamento que às vezes dentro da medicina a gente tem de que a plástica é uma coisa supérflua, que não é saúde em si, mas é muito mais de vaidade, esse tipo de coisa. E quando eu comecei no MCP como anestesista, a gente tem lá, desde o início, nesse conceito de agregar, talvez a gente foi uma das primeiras equipes de anestesia que visitava o paciente no quarto, que mandava mensagem no pós-operatório. é verdade. E ali, fazendo essa conexão mais profunda com as pacientes, eu comecei a perceber que não, plástica era muito mais. Ali era autoestima, Uhum. era às vezes até melhora do ponto de vista psiquiátrico dela. Conta um pouquinho aí pra gente do o que que a cirurgia plástica gera de valor para paciente e como que você fez para agregar isso na sua comunicação e nessa experiência que você entrega para todos os seus pacientes ali? Maravilha. Bom, primeira coisa é você entender o que que você faz mesmo, de fato, né? Você não faz cirurgia plástica, você transforma a vida das pessoas. E quando você começa a ver isso, o resultado disso, cara, poxa, é disruptivo, né? É, Porque a minha muitas vezes, pensamento e mudou qualquer foi nisso. especialidade é assim, cara, se você faz algo, você, de certa forma, está ajudando aquela pessoa a ser uma pessoa melhor, atingir a sua melhor versão. Seja sendo um nutrólogo, dermatologista, oftalmologista, qualquer que seja a sua especialidade. Você está ali tentando fazer aquela pessoa se tornar uma pessoa melhor na sua melhor versão, né? E aí, eu fiz eu cheguei num momento meu que eu estava me questionando mesmo. Eu falei assim, cara, será que Deus quer que eu trabalhe? E aí, pensando nessa questão né, espiritual, trabalhar com vaidade das pessoas, né? Será que eu estou estimulando vaidade demais nas pessoas, Uhum. né? Como é que será que é isso? Aí tive um insight, né? Eu acredito que Deus fala conosco, né? Através dos insights também, dos pensamentos, né? Tem um teólogo americano que ele fala que Deus fala conosco através de pensamentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Dallas Legal. Willard, é. Então eu acredito muito nisso. Então ele me deu um insight e falou assim: olha para uma criança, né? E aí você percebe que a maioria das nossas pacientes são mulheres, mas também se estende para os homens. Mas existe uma essência dentro da mulher que é de se sentir bonita, se sentir atraente, né? Se sentir valorizada. Desde criança, essa essência está presente ali. Como que a criança menina ela se porta? Ela combina um lacinho com a roupinha, né? É, Às vezes pega a bolsa da mãe, coloca a bolsa da mãe, usa o salto alto da mãe, a aquela coisa, estreia tá pega a com 3 anos e maquiagem, meio e já é assim já. pega a maquiagem, mas isso é da mulher, essa essência, e a gente trabalha para valorizar essa essência. O menino já é o contrário, o menino já é Tá nem pancadaria, né? É lutinha. Por quê? pra mostrar força, né? Porque o homem ele está sendo
ele foi projetado para ser o provedor, o protetor da casa, aquele que dá segurança. Então, essa é uma essência, não que seja a regra, tá? Claro, Mas é claro. uma essência. Então, eu falei assim, poxa, o que que a gente está fazendo quando a gente faz uma cirurgia plástica? A gente está possibilitando aquela pessoa a ter a estima dela de volta, a confiança dela de volta. Quantas vezes a gente escuta, eu cuidei do meu marido, cuidei dos meus filhos, mas na hora que eu olhei para mim, eu falei: "Meu Deus, tá tudo errado. Não cuidei de mim". Então, entra o momento dela cuidar de si, né. E aí a gente percebe que, às vezes, ela não vai mais para a praia, não usa mais um biquíni, tem Sem dificuldade com perceber, ela sem vai perceber, abrindo mão, sem né. perceber, tem dificuldade com o marido na intimidade, e aí ela faz a cirurgia plástica. Cara, potência. Isso é igual os chipinhos da beleza hoje em dia, né. É. Pô, você fica o E a casamento pessoa muda, né. restaura. E aí, eu tive um caso, inclusive, de uma paciente que eu fui atender ela 1 ano depois da cirurgia. E ela toda empolgada, assim, no começo, né, na primeira Ela consulta, eu estava lembro que na ela melhor chorava. versão dela ali, né. Você via, cara, no semblante dela, assim, aquele sorriso, sabe, ela falou assim: "Doutor, eu subi 2 cargos na minha empresa em 1 ano". Por Caramba. quê? Porque agora eu vou nas mesas, eu falo, eu tô desinibida, sabe, eu tenho confiança, e as coisas foram acontecendo pra mim, tudo através da cirurgia plástica. Então, assim, a gente tem que entender primeiro, o que eu faço não é plástica, eu transformo a vida de verdade. Não é conversinha E isso fiada, cara, é de verdade. e isso primeiro você teve que se convencer Eu precisei me convencer. para ajustar até sua comunicação, seu Isso, posicionamento, que hoje é isso. muito claro, essa transformação que você É. mostra, né. E isso a gente transfere para quem está com a gente, os nossos colaboradores. Então você tem que entender, na hora que você está vendendo, você não está vendendo um procedimento, você está vendendo uma transformação. Quando você entende isso e a sua equipe entende isso, o valor é só uma questão de como que eu faço para fazer, para resolver isso. Só isso, né? Legal. Então é assim. Ô O Leandro, processo. e até dentro do modelo que você criou, a sua consulta eu já acompanhei, ela é bem diferente Uhum. da maior parte que os cirurgiões, imagino, façam. É a comunicação que é clara para a paciente, que não é apenas um procedimento estético, mas toda uma transformação interna que ela vai passar a partir dessa mudança do corpo dela e mudança de autoestima. E como que você juntou isso tudo para criar um negócio de cada vez mais valor agregado, que cada vez mais você consegue até atingir tickets superiores. Como que você fez isso ali na prática, na carreira? Cara, vamos lá. Boa pergunta. E eu vou tentar resumir, ou pelo menos sintetizar em relação à minha história. Como eu falei, eu acredito muito que a pessoa tem que ter ambição. A pessoa tem que ser ambiciosa, ter metas claras, tem que querer desejar, né, desejar ter mais, né? Mas para abençoar mais gente, para Legal. trazer mais liberdade para sua casa, para sua família, para os seus filhos. E eu crescia, e que eu me exponho um pouco, num ar de um pouco mais de escassez. Então eu mais ou menos amaldiçoava o dinheiro. Ah, não quero saber de dinheiro, não, para mim tanto faz. E aí depois eu virei uma chave, eu falei: "Cara, mas é o dinheiro que me faz ir e vir, é o dinheiro que me dá liberdade para poder hoje não trabalhar se eu quiser, é o dinheiro que me dá liberdade para levar uma educação de qualidade para o meu filho, de ir para Angola fazer projeto social, de abençoar outras pessoas". Falei: "Cara, então eu tenho que correr atrás disso". Então você começa a ter ambições, mas ambições direcionadas, com propósito, né? Qual que é o próximo passo? Olha, o próximo passo é eu crescer para isso, sentar em mesas de pessoas que estão na sua frente, que vão te dar dicas, insights poderosos, né? Então você tem que mudar de mesa, você tem que ir para outro lugar, para outro nível, para outro tipo de comunicação, outro tipo de fala. E aí você vai começando a ter outra mentalidade. Treinar a equipe, aí você começa a treinar a sua equipe, né, você começa a treinar a sua equipe de vendas, você começa a treinar a enfermeira, a jornada do paciente, melhorar a jornada, aí você vai agregando valor aqui, vai crescendo, né. Você se expõe, e eu acho que é importante, é um detalhe que muito médico às vezes fica assim, na minha época principalmente, quando eu comecei: É, "Ah, eu vou misturar meu rede social
pessoal com a profissional. Não, eu vou colocar um doutor Leandro Gontijo aqui, vou falar só de medicina. Aí vou ter um pessoal meu falando da minha família, das coisas pessoais. Falei, não, cara, A é sua conexão, comunicação é totalmente é integral, né? integral. É integral, você tem que conectar porque as pessoas, elas compram de pessoas, elas compram histórias. Aí que você tem que entender de storytelling. Você tem que contar história, você tem que mostrar quem você é, porque cada um de vocês tem uma história diferente. Isso é que é lindo. As pessoas que conectam comigo são parecidas comigo ou aspiram a ser parecidas comigo, próximas de mim. Quem não pensa igual eu penso, nem chega perto e tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Por isso que eu acho que a gente tem que se mostrar, tá? Como nós somos, o que nós pensamos, nosso posicionamento. E aí você vai selecionando pessoas parecidas com você. E aí você consegue aumentar seu ticket, por exemplo. Isso é interessante porque eu já peguei paciente sua que às vezes ela veio do Nordeste, e óbvio que tem cirurgiões plásticos bons em todos os estados ali do Uhum, Nordeste. Ela veio para Minas sem nenhum parente em Minas, uhum. contratou uma enfermeira acompanhante. Eu pergunto, cara, que loucura! E como é que você conheceu o Leandro? Não, pelo Instagram. E conectou. E conectou. Conectou com a minha história, com o que eu passo, com o que eu transmito, com o meu storytelling. Porque Conectou. olha o esforço dessa pessoa, né? Ela É isso. saiu do ambiente de segurança dela, gastou com passagem, É hospedagem, isso. pagou seu ticket e tranquila, né? Tudo é storytelling, cara. Já falei com você, qual que é o animal mais rico do mundo? É o mais asqueroso que tem, é um rato, cara. Mickey Mouse. O que, que eles fizeram? Contaram uma história. Pegaram um animal Verdade. asqueroso, que todo mundo tem nojo, quer correr. Um bonitinho. É tudo a história que você conta. Mas, claro, você vai contar a sua essência, como você é. Você não vai inventar a história, Você não consegue, né? né? Ainda mais você que fica o dia inteiro ali na rede social, já Não entrou para consegue, sua cara. rotina, Você não tem que ser outra pessoa, você não não tem tem que mudar como. sua personalidade. Não tem jeito. Você tem que ser você, a sua essência. Porque cada um é único aqui. E as pessoas vão conectar com você porque se assemelham com você. Ou querem parecer com você, ou querem estar com você. Então seja você, não dissocie o seu trabalho da sua vida pessoal. Mostre quem você é, porque as pessoas vão conectar com a sua essência, com seus valores, e é aí que dá confiança, é aí que agrega valor, e é aí que você pode ter, por exemplo, a consulta mais cara da cidade, né? As cirurgias mais caras da cidade, né? Então é isso, é o jeito que você, a forma com que você conta a sua história, a sua própria história. E a história conecta, né? Simples assim, simples assim. E legal, Leandro. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi que mesmo você já tendo, chegando ali nos 1 milhão de seguidores, já passou dos 1 milhão de Quase uns seguidores, 100 já. Só que já aí é um trampo, viu? Porque você fica na expectativa assim, aí você fica lá, 998, aí cai um pouquinho 999, 900, o que? Um por um, 1 milhão. Na hora que você chega no milhão, você fala assim, cara, 1.1 vai demorar demais. Que agora e é um, foi ninguém rápido. vê, porque é só um, né? Aham. Pra você mudar alguma coisa ali, é É 1.1, é dez por mais 100. cento a mais, Não, mas é 100 mais mil, 100 mil, é entendeu? muita gente, né? Mas tá tudo certo. E mesmo assim, tendo já esse posicionamento, talvez um dos maiores tickets do Brasil, ouso dizer, você falou que você ainda senta em mesas de pessoas que sabem mais de você, que conseguem te levar para o outro passo. Qual que você acha que é a importância disso para o médico, até para ele se desenvolver? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, você não enxerga Cara, um limite para até onde você vai, né? não tem limite. Porque, por exemplo, vamos lá. A gente tá falando de ambição, a gente tá falando de fazer dinheiro. E na medicina você tem que, ou você escala de duas formas, você aumenta o volume de trabalho que você tem, ou você aumenta o ticket, tá? Ponto, né? Ponto, tá? É assim que você vai fazer mais dinheiro. Ou você aumenta o seu ticket, ou você faz mais coisas. E para você aumentar o seu ticket, você tem que ter consciência disso. Para você fazer. Mas dá para fazer as duas coisas. Dá para você aumentar ticket e Tá operar bom. mais, aumentar volume também. Né? Esse é o melhor dos mundos, Esse é o melhor inclusive. dos mundos. E depois você vai investindo, né? Porque você tem que ter uma meta também de futuramente não ter que ficar trabalhando na medicina É, até os 70 anos de idade, igual é, tinha antigamente. Né? Até hoje, a gente vê pessoas ali, né, trabalhando, lutando, 70 anos, trabalha domingo. Eu falei, cara, não é assim. Você isso é tem que ter interessante data para porque acabar, entendeu? aqui na Medify a gente já encontrou muito médico assim, médico famoso que viveu uma medicina que
talvez era, vamos pôr assim, que era até mais fácil de ter prosperidade do que hoje, menos concorrência, tickets mais altos, e a pessoa chegou ali 70 e poucos, não sem condições de continuar trabalhando, e o patrimônio que acumulou totalmente insuficiente para Mas o manter o que que padrão. é isso que acontece. Hoje o médico forma e ele quer parecer médico. Para parecer médico, ele tem que ter um bom carro, ele tem que ter um bom relógio, morar numa casa boa, ele tem que viajar. Aí ele começa a fazer financiamento, começa a entrar em dívida, aí começa a ter que trabalhar mais e mais, vai vendendo o seu tempo, vai vendendo a sua hora e o negócio vai vendendo um buraco, entendeu? Um buraco cada vez mais fundo. E aí isso se perpetua. Aí ele vai chegando, na hora que ele vê, ele casa, tem filho, não sei o que, tá sempre trabalhando, trabalhando. Hoje eu atendi uma paciente que tem mais de 60 anos e ainda dá plantão. GO. Hum, Ainda dá plantão. Imagina. Cara, plantão é para jovem, para médico jovem. É, não tem É condição. para médico Ainda jovem. mais de GO, que é bem intenso É, então assim, você até tem fisicamente. risco, né, Alice? Você não tá naquela. Mas eu falo assim, pra gente mesmo, cara, a gente tem. Não que eu não fale que você tem que trabalhar, mas, poxa, vender a sua hora com 60 anos, você pode ficar com seus netos, né? Que Pode ter uma trabalha qualidade por opção, que né? trabalha E por não por opção. Então tem necessidade. que ter essa visão de longo alcance, né? Essa meta futura. E uma outra coisa, qual que é a importância da gente estar em mesas de pessoas, inclusive que não são da medicina também, tá? Mas que estão em outros lugares, em outros patamares. Porque você vai começar a crescer, você vai ter que aprender sobre gestão, sobre vida, sobre finanças, coisas que a gente não aprende na medicina. Zero, né? Cara, quando eu Faculdade saí já da tem. medicina, eu sentava com amigos meus que não eram médicos, eu me achava burro. Falei, cara, eu não sei nada, nada, nada da vida. Eu sei muito de medicina, mas de viagem, de não sei o que aconteceu, você não sabe, você se fica, né, vidrado naquilo ali. Então é importante você estar em mesas que estão em outro nível, né? Pessoas que faturam muito, como que elas fazem, o que que elas fazem para faturar mais, no seu modelo de negócio, às vezes conectar com o médico que está num patamar acima, né? Você E o que entender que a o pessoa como fez, deles, né? como que o cara chegou até lá, o que que você pode aplicar na sua vida, no seu consultório também, entendeu? Então essas estratégias são fundamentais. Não adianta você querer fazer a mesma coisa e ter outro resultado. É, eu acho que foi até o próprio Paulo Vieira que falou. Nós médicos, nós temos a mania de querer o quê? Só ir em congresso de medicina, vai dois, três por ano, mas não aprende, não vai em congresso nem de negócios e nem Uhum. de congressos mais relacionados a financeiros mesmo e até mentalidade, né? O caso do próprio Paulo Vieira. E dentro até desse raciocínio assim de dividir um pouco do foco da Uhum. nossa especialização do médico não ficar só na parte técnica, 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 porque talvez ele já é muito bom, mas não consegue transformar essa sua habilidade técnica em sucesso pessoal, profissional e financeiro. O que que você acha que ele deve fazer como uma maneira de atingir novos patamares, de tirar o limite que ele mesmo às vezes está se pondo ali? Cara, eu acho que o médico, o maior ativo que ele tem é o próprio trabalho. Isso é inegável, tá? Não adianta eu querer investir numa coisa sendo que eu ainda tenho gordura para queimar no meu conhecimento. Então você tem que estar fazendo os melhores cursos, tem que estar sempre se atualizando dentro da sua área, porque ali o seu ROI é maior, tá? O seu retorno é muito maior no que você faz. Só que não adianta você ser muito técnico se você não sabe vender, você não sabe gatilhos mentais, você não entende de estrutura e gestão, você não tem que estar em outras mesas. Eu não vou trazer o paciente para conversar comigo, mesmo tendo a melhor técnica possível, né? Então, por isso, eu tenho a surpresa para vocês, né? Eu criei uma mentoria. Eu acredito que o médico, ele tá, independente da jornada que ele esteja dentro da medicina, ele pode almejar, né, o topo, né, o topo que é aquele médico extremamente reconhecido, com um ticket elevado, com, com mentorias, com livro escrito, publicado, enfim, que faça realmente uma diferença na sociedade. E eu criei uma mentoria que eu quero ajudar você, médico, né, que está nesse processo de desenvolvimento. Às vezes você está ali, é um insight, é uma ideia, é uma virada de chave que você vai faturar mais, que você vai dobrar seu faturamento. É coisa pequena, cara, mas que eu já trilhei.
né? Eu já E ali passei esse passo, você já já viu. aprendi, já amadureci, já errei demais, né? Então eu quero compartilhar isso. Eu acho que eu estou nessa fase de poder compartilhar com autoridade, né? Pelo que eu já construí, já vivenciei nesses anos aí de jornada da medicina, mais de 15 anos, imagina. Condensar isso e dar um insight valioso ali, alguma Me interessante. conta um pouquinho mais, Leandro. Essa mentoria é só para cirurgião Não, essa plástico? mentoria é para médico, tá? Legal. E aí, eu tenho lá uma ferramenta que eu desenvolvi para saber que nível que ele está da medicina, em qual altitude, Maturidade em qual de maturidade de carreira mesmo. carreira que ele se encontra. Por quê? Primeiro ele tem que se conhecer, saber onde ele está. Ele tem que saber onde ele está. Porque o que que acontece? Às vezes o médico vai atendendo, ele não sabe nem para onde ele vai. Poxa, aí você fala assim, você quer estar onde daqui 3 anos? Ah, não sei. Tá, Ele você quer nunca atender nem. quantos pacientes daqui 3 anos? Ah, eu quero atender uns 15 pacientes por mês, mas ganhando quanto? 15 você pode atender hoje, cara. Coloca a sua consulta É, mais barata que tem no mercado aí, faz um tráfego, paga aqui, não sei o que, você vai ter. Entendeu? Só que quanto que é? Então, ensinar ele a ter essa metrificação, essa visão, escrever o que você quer, o que você tem que fazer, sabe? A gente tem que ter essa visão. Então, independente do tempo que você esteja de medicina, essa ferramenta ela se localiza, ela te localiza, você aprende onde você está e a partir dali eu te ofereço, né, algo para que você possa alavancar mais rapidamente o seu próximo passo dentro da medicina. Ela chama Eagle Medical Leadership, tem o Instagram aí, Eagle, né, de águia, Medical Leadership, porque eu quero ensinar a gente a ser águia, tá? A gente a ter visão de futuro, a ter noção de onde você está e para onde você quer ir. E a águia é um animal muito falado nas escrituras, né? Em Isaías 41 fala que os que confiam no Senhor voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não se desfalecem. Então, com o objetivo de sermos águias, que é um dos poucos pássaros que, quando vem uma tempestade, voa acima da tempestade. Ela não se escolhe, ela não se retrai, ela não procura um canto para se esconder. Pelo contrário, ela voa acima. Tempestades são as dificuldades que a gente tem que ter na vida, que a gente tem, inclusive. Então, eu quero ensinar esse médico a ser águia, a ter visão de futuro, a subir em cima da tempestade e a voar alto e transformar a medicina do Brasil em algo realmente uma potência e saber que você faz algo que Deus colocou no seu coração e que é um dom que tem que ser desenvolvido para abençoar e ajudar pessoas. Leandro, como que ele encontra mais detalhes da sua mentoria, de como que você vai, quando que vai começar, os detalhes ali, como que ele te acessa? Bom, as informações estão no nosso Instagram, né, principalmente, é @Eagle Medical Leadership. Você tem um formulário, uma aplicação ali na bio. Você pode clicar, responder algumas perguntas que a nossa equipe, nosso time entra em contato com você para ver se isso faz sentido para você ou não. Tá aí o meu arroba também do meu Instagram pessoal, @drleandrogontijo. Pode me acompanhar, mandar um direct para mim lá. Vai ser um prazer ter você com a gente. E para você que está acompanhando a gente do YouTube ou do Spotify, vou deixar o link aqui em algum lugar. Só clicar que você já chega direto na mentoria do Dr. Leandro. Tenho certeza que você vai alcançar novos patamares dentro da sua medicina. Que legal. E, É isso. e eu compartilho muito dessa visão, tanto que o símbolo da Medify é uma águia. Porque o que que a gente percebeu? O médico sem um propósito, sem uma visão de onde ele precisa chegar e qual que é a trajetória que ele vai ter que passar por ali, um plano realmente estruturado, baseado nos seus objetivos e não dos outros que impuseram para ele, é isso que faz a diferença no final. Verdade. E é justamente essa clareza, essa transparência, essa visão ampla que faz ele ter resultado. A gente já teve várias e várias Demais. histórias aqui de clientes que, poxa, já chegou ali com 30, 40 anos, nunca construiu nada de patrimônio, só para você dar só de você dar um número para ele, dar uma meta, falar assim, olha, você precisa de juntar aqui 10 mil por mês para você parar de trabalhar com 60 anos e conseguir criar um estudo para seus filhos. É Ele isso. vai lá e faz. A gente tem que ter meta, cara. Quando eu, só para finalizar aqui, né, porque esse podcast tá longo, hein? É só para finalizar. Quando eu fiz 42 anos, é, isso tem alguns anos atrás, 2 anos atrás, é janeiro, meu aniversário é maio, né? Eu falei assim, eu vou correr uma maratona.
Aí as pessoas, não, mas você é doido com uma maratona? É, eu vou Eu fazer inscrição lembro aqui e disso. tal. Você lembra, você tava comigo, você lembra? Aí eu falei assim, Confesso que eu não acreditei. eu vou correr uma maratona. Por quê? Porque uma maratona tem 42 quilômetros, eu vou correr comemorando meus 42 anos esse ano, é um ano para cada quilômetro e tá tudo certo. E aí eu fui mentalizando aquilo que durante a corrida eu ia passar pela jornada da minha vida, ia mentalizando em cada quilômetro o que, que eu fiz naquela época e o que, que eu estava vivenciando e tracei todo o planejamento para poder fazer a maratona e coloquei isso como objetivo. Maratona 25 de agosto de 2024, Florianópolis, fiz inscrição. Isso foi janeiro. Pronto. Aí eu tive a meta, agora eu preciso do Você método. corria quantos quilômetros na Eu época? corria os 4 quilômetros, assim, cansado. E cansava, né? 4, 5 quilômetros, às vezes, parando um pouquinho. Falei, cara, Legal eu tenho demais. 6 meses, 7 meses aí pra treinar pra maratona. Consigo? Cheguei no personal, falei, consegue, claro. Me dá planilha. Eu tenho terça, quinta e sábado pra treinar. Terça e quinta eu posso fazer 1 hora só de manhã, das 6 às 7 da manhã, que eu sempre gostei do dia. E final de semana eu consigo fazer o longão, né? Que os longão que precisa pra poder treinar. Falei, beleza, faz a planilha pra mim. Eu fiz um método. Fiz um método, fui seguindo, cara. E eu vou te falar, eu sou um cara determinado. Eu Disciplinado. coloquei uma coisa na minha cabeça que eu vou fazer, né? Aí, beleza. E aí muitas pessoas chegam pra mim falando assim: "Poxa, mas você vai machucar, né? Você tem que tomar cuidado, 42 quilômetros, é muito pouco tempo pra você treinar, que não sei o que, não sei o que". Eu falei assim: "Fala mais. Pode falar, porque eu vou precisar disso É um dia pra usar". É combustível. combustível, cara. Eu uso isso como combustível. Fala para mim que você não consegue, que aí que eu vou atrás, E entendeu? uma coisa que eu sempre reparei em você foi isso, que você expressa muito claramente seus sonhos. Então, por exemplo, quando você veio lá atrás, não lembro que ano, falou, não, eu vou operar em São Paulo. Eu falei, caramba, cara, as pessoas já vêm pra cá, porque vai lá, vai deslocar a equipe, que loucura, e fez. Ah, aí, Tem um sei projeto de lá, Lisboa agora, tem um projeto de Lisboa. o projeto Portugal, Lisboa. Europa. Revalidei meu diploma já. Meu diploma tá revalidado. Tem a Ordem dos Médicos de Portugal. Tô no processo de revalidação agora da Primeira especialidade vez lá. que eu ouvi, aí eu já estava vacinado, porque eu já tinha várias vezes ouvido as coisas e você foi lá e fez mesmo, eu achando que ia acontecer. Foi, né? Eles vão mesmo para Lisboa. É, então, isso eu acho que faz uma diferença muito grande, né? Você manifestar a sua visão e transformar aquilo num plano. E quando você expõe aquilo, vem até essa sensação assim, pô, agora é público, né? É, Não vou passar essa vergonha mais. é. Se você tem dificuldade de compromisso que você faz com você mesmo, faz um compromisso público. Pega seu Instagram e fala, agora eu vou fazer isso, 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 ou com alguém que você conhece, não sei o quê. Isso te ajuda a não sair do projeto, não sair do caminho, né? E aí que interessante. Aí eu fiz a maratona. Cheguei dia 25, corri a maratona, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Passaram 2 semanas, tinha corrido lá, falei, olhei pra trás e falei, cara, não tô correndo nada mais. Que estranho, né? Eu corria, treinava, não tô correndo. Saquei. Não tenho uma meta. Eu não tenho um objetivo. Fiz inscrição para outra maratona. Aí fiz inscrição para o Rio de Janeiro, 2025. Corri Rio de Janeiro. Aí Então o voltou que que pro acontece? Rio. Aí eu vou ter que treinar de novo. Então a gente precisa editar assim, ó, qual que é o próximo passo? Isso. Tá, o que que eu tenho que fazer metas para poder chegar lá. E desfrutar da jornada, É desfrutar do isso. processo, aprender a curtir o caminho, sabe? Porque o caminho é prazeroso. Celebrar as conquistas, as pequenas conquistas. A gente adora celebrar, cara. A gente adora celebrar. Eu fiz a festa de 1 milhão de seguidores. Pô, podia ter feito, podia não ter feito. Não Podia. ia mudar nada. Celebra, cara. Celebra a É, conquista, é conquista sua, né? Então isso é gás, é combustível para você seguir adiante pro próximo passo. E aí você vai e ninguém te para, velho, legal. né? Leandro, e para a gente finalizar aqui, para o médico que saiu da residência agora, o que que se você fosse dar para ele um ensinamento assim, ó, isso aqui tem que ser seu combustível para chegar nos próximos passos, para você chegar lá no seu sucesso individual, o que que você falaria para esse médico? Boa. Bom, para aquele que tá saindo da residência, tá cheio de dúvida, né? Do que caminho trilhar, o que que vai passar pela frente, às vezes não sabe onde vai atender, se atende convênio ou não, se qual curso deve fazer, enfim. Cara, independente disso, não negocie seus princípios. Então, sirva as pessoas
e tenha um coração humilde para estar sempre aprendendo. Eu acho que, e seja resiliente. Seja resiliente. Pessoas no seu caminho, na sua jornada, vão falar que você não vai conseguir, pessoas vão falar que você tá louco, né? Mas se você sentiu no coração, sentiu paz no coração, segue em direção, esteja em mesas de pessoas que têm a mesma visão e propósito que você, tá? Que não tem erro, cara. Então é isso. Seja humilde, tenta Legal. sempre aprender algo novo, tá? Sirva as pessoas de coração sem esperar algo em troca e sente em mesas que estão na sua frente, que tem sempre algo para te ensinar também. Mas não sente buscando retorno, sente para poder agregar. O que, que eu posso entregar nessa mesa? Né? É isso, cara. Tem erro não. Legal. Você, médico, que ficou aqui com a gente até o final, espero que você consiga anotar suas metas ali no papel. Coloque aquilo que está dentro do seu coração no papel, seja suas metas financeiras, suas metas pessoais. Busque quem vai conseguir te ajudar a chegar onde você quer chegar. A gente está aqui com o Leandro, que foi uma pessoa assim que teve uma carreira meteórica que eu nem sei o que que vai ser o próximo passo. E se você precisa também de ajuda com a sua organização financeira para entender onde você quer chegar, um plano baseado nos seus objetivos, aquilo que está ali dentro do seu coração, uma consultoria que te avalie integralmente. Vou deixar aqui na descrição o link para você conversar com o consultor da Medify. Leandro, agradeço demais aqui a Imagina, sua prazer, presença. sempre Foi prazer estar aqui. uma honra, assim, ser um cara sensacional. Foi um orgulho trabalhar para você. Como eu falei, foi meu Obrigado, cara. último trabalho como médico. E eu aprendi demais, não como anestesista ali seu, e olha que eu aprendi muita coisa nova da anestesia nessa de agregar valor para o paciente, mas não como humano mesmo. Você é uma pessoa que sempre, mesmo chegando em novos patamares, você nunca deixou a vaidade te consumir. Espero que você continue aí nessa trilha por muito tempo, continue abençoando muitas pessoas do jeito que você abençoou, que mude a vida de muita gente. Eu Amém. tenho certeza que você nem imagina a quantidade de pessoas que você já mudou por conta desse seu jeito, assim. Amém. Obrigado. Eu que agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha jornada e espero que vocês tenham anotado algumas informações que vão ser impactantes aí na sua vida, na trajetória, não só profissional, como pessoal também, né? E compartilhe esse conteúdo com esse seu colega que precisa também de respirar novas metas, e de É. respirar novos ares, de entender que a medicina não é só a parte técnica, mas tem muito mais coisa envolvida que a gente nem imagina, né, E Leandro? você sabe que é interessante isso que o Vini falou de anotar? Quando você anota suas metas e objetivos, é diferente de você pensar. Você tem uma chance de mais de 30% a mais de concretizar elas, porque você está anotando, você está escrevendo, seu cérebro ele vai gravando de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, olha, vou ficar com a Medify, eu quero, com 50 anos, eu quero ter um rendimento por mês que me abasteça disso, disso, disso. Anota, escreve número, valores, né, datas, põe um deadline, Põe né, no para os papel. objetivos no papel, e isso eles vão ensinar vocês a fazerem. Então, você tem chance realmente de concretizar aquilo ao longo da sua jornada. Aí.